Contextualizando HTMX é uma biblioteca JavaScript que simplifica a criação de aplicações dinâmicas, dando superpoderes ao HTML. Com ele é possível fazer requisições AJAX a partir de qualquer elemento do DOM. E também fazer atualizações em partes específicas de uma página web. É como se, usando HTMX, um arquivo HTML passasse a ser um SPA, um Single Page Application, e cada um dos seus elementos fosse uma espécie de componente. Bem interessante, não? Agora fica aqui com a gente em mais esse dicionário do programador, que vamos te fazer entender direitinho como o HTMX funciona e te dar vários exemplos de código. O mundo do desenvolvimento é cheio de termos e siglas que assustam e confundem quem está chegando e até mesmo quem já é da área. Por isso nós criamos esse quadro aqui no Código Fonte TV, para te ajudar a entender para que serve cada um deles. Já são mais de 200 vídeos no Dicionário do Programador. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal. O HTMX promete simplificar o desenvolvimento de aplicações web, trazendo através de uma lib, que por sinal é bem pequena e livre de dependências, acesso ao AJAX, transições CSS, WebSockets e SSE, ou Server Sent Events, diretamente nas tags HTML usando os seus atributos. Ele surgiu em 2013, criado por Carson Gross como uma versão melhorada e independente do jQuery do Intercooler.js e acabou tomando o lugar do próprio Intercooler, que continua sendo mantido, mas a versão 1 do HTMX passou a ser uma espécie de versão 2 do Intercooler. A própria documentação oficial do HTMX explica que o objetivo dessa lib é retirar as amarras do HTML, estendendo e generalizando a capacidade do hypertext. Vamos para o código para deixar isso mais claro, começando com HTML puro. Nós temos aqui uma simples tag A. Quando um usuário clica nesse link, ele emite uma solicitação HTTP do tipo GET para contato no servidor. Então o conteúdo da resposta é carregado na janela do navegador. Simples assim. Mas por que nós só usamos esse poder de fazer as solicitações HTTP nas tags A e FORM? Por que só os eventos de clique e envio de formulários podem acionar solicitações? Por que só usamos os verbos GET e o POST do HTTP? Por que nós temos sempre que recarregar a página por completo? Calma, Vanessa. São essas amarras que o HTMX pretende retirar. Com ele é possível implementar muitos padrões de UI da web, modernos comuns, usando o modelo de hypertext original da web. Então, agora vamos para um código com o HTMX. Temos nele a tag button e nela os atributos do HTMX sempre com o prefixo hx-. Nesse caso, quando o usuário clicar no botão, ele vai emitir uma solicitação HTTP do tipo POST para o endereço clicked. O conteúdo da resposta do servidor vai substituir o elemento identificado pelo ID conteúdo no DOM. E aí, percebeu como é que essa mágica funciona? Parte dessa mágica acontece por conta da utilização do AJAX. Eu sei que se você é mais velho, já conhece o termo e possivelmente achou que ele tinha ficado esquecido no passado, junto com o jQuery. Mas calma, o mundo dá voltas. E esse é um dos motivos de ser tão difícil de acompanhar e se manter atualizado. Mas para te ajudar nessa missão, nós temos aqui um desconto especial para você na Alura. Ela é a maior plataforma online de cursos de tecnologia do país. É verdade. Você aprende novas tecnologias e aprofunda o seu conhecimento na sua área de atuação. Tem acesso a centenas de cursos, conteúdos extras, uma das maiores comunidades do Brasil e grandes profissionais. No Plano Pro, você ainda tem acesso à Alura, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar tirando dúvidas e dando até exemplos práticos. Então, aproveita o nosso link com desconto que está na descrição. Para quem não conhece, o AJAX ele permite você fazer chamadas ao servidor de forma dinâmica, sem necessariamente você recarregar a página que está no navegador. E isso é feito através de requisições assíncronas, utilizando o objeto XML HTTP Request no JavaScript. Quando um evento acontece, como um clique, por exemplo, uma requisição é enviada ao servidor em segundo plano, permitindo a troca de dados sem interromper outras operações. Quando o servidor retorna com a resposta, ela é manipulada pelo JavaScript para atualizar o conteúdo específico da página. E isso traz uma experiência mais rápida e interativa para os seus usuários. O HTMX se utiliza desse processo e também simplifica ele por conta de sua sintaxe. Ele fornece um conjunto de atributos que permite enviar solicitações AJAX diretamente de um elemento HTML.
que inclui get, post, put, pat e delete. Cada um desses atributos por si só já identifica o tipo de solicitação e tem uma URL associada que será destino da solicitação AJAX quando o elemento for acionado. No exemplo, quando o usuário clica na div, é emitida uma solicitação put para a URL messages e a resposta é carregada na própria div. Simples assim. No exemplo que você acabou de ver, o evento foi disparado através do click, que acontece por padrão na maioria dos elementos, exceto no input, text area e select, que são acionados por padrão no evento change, e o form, que é acionado através do submit. Mas é possível controlar e alterar os eventos através do atributo hxTrigger. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma solicitação do tipo get para tarefas, que é acionada com o passar do mouse. O atributo hxTrigger ainda possui alguns modificadores adicionais para alterar o comportamento do trigger, ou gatilho, que inclui o once, para que a solicitação aconteça apenas uma vez, o changed, que faz a solicitação quando o elemento HTML é alterado, o delay, que aguarda o tempo especificado para fazer a solicitação, o throttle, que assim como o delay, também aguarda o tempo descrito para realizar a solicitação, mas com a diferença de que se o gatilho for acionado novamente, a solicitação entra em uma fila para ser realizada. E ainda tem o from, que escuta o evento em um elemento diferente, ou seja, o gatilho é acionado por outro elemento HTML. No elemento trigger também é possível setar um tempo para que a requisição seja feita de forma recorrente. Nesse exemplo, o conteúdo da div vai ser atualizado a cada 2 segundos. Bom, até agora nossos exemplos sempre apresentaram a resposta no próprio elemento que havia feito a requisição. Mas é claro que podemos alterar isso usando o atributo hxTarget. Ele utiliza os seletores CSS para identificar o elemento em que o conteúdo recebido será injetado. Nesse exemplo, o clique do botão vai disparar a solicitação e o elemento com o ID resultado é quem vai receber o conteúdo. Além de definirmos o target ou o elemento alvo, também podemos especificar como esse conteúdo será atualizado no elemento. O innerHTML é o valor padrão que substitui a resposta dentro do elemento alvo, mas existem outras opções, como o alterHTML, que substitui todo o elemento target pela resposta retornada. O beforeBegin, que insere a resposta antes do elemento target. O afterBegin, que insere a resposta antes do primeiro filho do target. O beforeEnd, que insere a resposta após o último filho do elemento target. Ainda tem o afterEnd, que insere após o target. O delete, que exclui o elemento target independentemente da resposta. E, por fim, o none, que, na verdade, não anexa o conteúdo da resposta em lugar nenhum. Pois é, ele foi criado pensando em itens fora da banda, que ainda serão processados. Com o código fica até mais simples de entender, olha só. Quando o botão recebe o clique, ele vai disparar a solicitação e a resposta será inserida antes do último filho da div, no ID resultado. Pois é, o conceito é muito simples e é esse mesmo o objetivo do HTMX. Mas isso não quer dizer que ele não seja poderoso. Não é à toa que ele chamou a atenção da comunidade. É verdade que a comunidade ainda não é muito grande e isso, sem dúvida, é um dos pontos negativos do HTMX. Assim como a falta do ecossistema consolidado. Mas o que podemos fazer com ele vai muito além dos exemplos e funcionalidades que te apresentamos até agora. Por exemplo, é possível fazer transições CSS sem a necessidade de usar o JavaScript. Nesse exemplo, nós temos uma div com ID canais com o seu código inicial e logo abaixo, para fins didáticos, nós colocamos esse código atualizado após uma chamada com o HTMX, onde a classe destaque foi adicionada. No CSS do projeto, temos o código da classe destaque que altera a formatação do parágrafo, que será apresentado como um efeito de transição. Viu como é que é simples? Também é possível realizar a conexão através de WebSocket com HTMX. O WebSocket é uma tecnologia de comunicação bidirecional em tempo real entre o navegador e o servidor web. Muito utilizado para aplicações como o chat, por exemplo. Se você ficou interessado, você pode aprender mais sobre o WebSocket assistindo o Dicionário do Programador exclusivo sobre o tema. Mas olha só esse exemplo de uma chamada WebSocket usando o HTMX. Nele, nós estamos estabelecendo uma conexão com o endpoint bate-papo, através do atributo hxws. Na tag form, nós usamos o mesmo atributo com o valor send, que indica que quando forem enviados, os valores devem ser serializados como JSON e enviados pelo WebSocket. Com o HTMX, ainda é possível utilizar o SSE, que a gente já explicou, né? É o Server Sent Events, que é uma alternativa simples e eficaz para a comunicação assíncrona entre o servidor e o navegador, uma vez que ele cria uma comunicação web unidirecional, onde o servidor envia automaticamente dados para o cliente assim que eles estão disponíveis.
Então, vamos por um exemplo. Nós estamos aqui utilizando o atributo hxext com valor SSE, que indica justamente a extensão SSE do HTMX e que vai habilitar a atualização em tempo real do conteúdo. Através do SSE Connect, nós especificamos o endpoint bate-papo com o qual o HTMX deve se conectar para receber os eventos. E através do atributo SSE Swap, especificamos onde as mensagens recebidas do servidor serão inseridas. Mas vale um recado. Tanto o WebSocket quanto o SSE se tornaram extensões a partir da segunda versão do HTMX. Então, vai ser preciso fazer a importação deles, como nesse exemplo, para utilizá-los. Já te apresentamos aqui vários códigos, mas nós ainda não te ensinamos a instalar o HTMX no seu projeto. Mas já vai ver que isso é tão simples que acho que foi por isso que a gente esqueceu. Olha só, é possível carregar o HTMX através de um CDN, usando apenas uma linha de código, mas essa não é a forma mais indicada para colocarmos em produção. Você pode baixar o arquivo, é só um arquivo, né? E incluí-lo no seu projeto, simplesmente carregando através da tag script. Outra forma bem comum quando se está usando um projeto Node é instalar o pacote através do NPM. Bom, você nunca vai ser considerado um bom desenvolvedor se não souber depurar erros. Em um primeiro momento, debugar o HTMX pode não ser uma tarefa muito simples, mas a própria lib já vai te dar uma ajuda com isso. Por exemplo, é possível utilizar o método logAll para registrar todos os eventos disparados pelo HTMX. Assim você vai poder identificar rapidamente e exatamente o que a biblioteca está fazendo. Também é possível rastrear os eventos disparados por qualquer elemento DOM usando o método MonitorEvents. Mesmo o HTMX sendo leve, fácil de configurar e simples de usar, como qualquer tecnologia, existem desvantagens na sua utilização, claro, né? Podemos citar como as principais. O ecossistema pequeno. Como é uma ferramenta ainda muito pouco utilizada, é difícil encontrar soluções prontas, testadas e maduras. A comunidade pequena que nós já citamos ainda é muito longe do suporte e o auxílio que conseguimos através de comunidades de outros frameworks já consagrados. E o foco na resposta HTML. Em outras palavras, criar uma interface de usuário. Com dados vindos de uma API em formato JSON, por exemplo, não é tão trivial, ainda mais sem utilizar nenhuma extensão. Bem, a percepção que nós temos é que o HTMX é uma tecnologia que agrada pela facilidade, mas ainda precisa evoluir para conseguir atingir projetos relevantes. Por exemplo, se a gente pegar lá o gráfico de citações ao HTMX no State of JS 2022, que é a última versão dessa pesquisa que temos até agora disponível no momento, ele é citado por 0,1% dos participantes. O percentual ainda muito baixo, mas que pode crescer nas próximas pesquisas. E aí, você gostou desse super overview sobre o HTMX? Diz pra gente aqui nos comentários. Se quer ver outros exemplos, é só acessar a página oficial htmx.org/examples. E tem muito código interessante por lá. Deixa também uma sugestão de tema que você gostaria que abordássemos aqui no Dicionário do Programador. E aproveita o nosso link da Alura, que está na descrição. Através dele, você garante um descontão especial aqui dos CDFs. Então, até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!